Quero saudar a todos na paz do Senhor. Vamos então dar início a mais um vídeo, mais uma live, aonde que estaremos falando sobre as coisas de Deus, as coisas que veio dos céus, aonde que eu creio que o Senhor, Ele vai estar falando comigo, vai estar falando com você nesta noite. Aleluia! Não importa se você vai assistir o vídeo durante o dia, mas a bênção, ela vai chegar até a porta da sua casa, com certeza, não importando o horário. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Isso é uma coisa muito importante para que muitas pessoas venham a receber a mensagem da palavra do Senhor, venham receber a oração. Assim como eu faço a minha parte no Evangelho, eu espero também que você faça a sua, e também não importa onde você esteja. Vamos se unir e vamos trabalhar para o Senhor. Não sei qual é que é a tua situação que tu se encontra, mas eu sei que o Senhor hoje Ele tem uma resposta para a tua vida, com certeza, e para a minha também. Se você está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma palavra de conforto, uma palavra de revelação, o Senhor com certeza Ele vai trazer para a tua vida. Basta você crer. Aleluia, porque eu creio, aleluia, que o Senhor, assim como Ele transformou, Ele mudou a minha vida, com certeza. Não importa o seu problema, mas Ele vai resolver em nome do Senhor Jesus. Basta você colocar aos pés dele. Então curte, comenta e compartilha no canal. Amém? Que assim o Senhor vai estar nos abençoando, todos nós. Vamos orar ao Senhor então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, oh meu Deus, eu levo a tua presença, papai querido. Senhor, todas essas pessoas, Senhor, que aí estão, Senhor, muitas dessas pessoas, Senhor, estão desenganadas pela medicina, pessoas que estão, Senhor, necessitando de uma cura, de uma libertação, necessitando de um milagre na vida delas, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, com a autoridade da Tua graça, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, eu repreendo, Senhor, toda a enfermidade, toda a obra do mal. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Senhor, leva a Tua presença, essa criança também, Senhor. Oh, meu Deus, na qual, Senhor, essa criança tem se sofrido, Senhor, ela não consegue clamar, ela não consegue pedir. Senhor, eu peço a Ti, envia o Teu anjo, Senhor, para que venha, Senhor, a pelejar contra toda a obra do mal que ali se encontra, não importa onde essa criança esteja. Envia o Teu anjo, Senhor, para guardar, Senhor, aquela casa ali, Senhor, aonde que as pessoas, Senhor, são usuárias de drogas, de álcool, Senhor, de qualquer outro químico. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, desata, desamarra, arrebenta, Senhor, essas correntes, esses grilhões, Senhor, que levam, Senhor, esta família a um desespero profundo, Senhor, até mesmo pensando em tirar as próprias vidas. Senhor, repreenda, Senhor, esse demônio, Senhor, que vaga essa casa. Envia o Teu anjo, Senhor, para que haja uma peleja ali, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida e nem o Teu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. Senhor, não leva em conta a nossa ignorância, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Perdão, Senhor, nós Te pedimos por tudo, Senhor, que nós fizemos. Mas, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, guarda essas pessoas, Senhor, debaixo da Tua mão santa e poderosa. Faz um milagre na vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
eu quero convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus. Essa palavra se encontra no livro de São Lucas, capítulo 19. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Lucas 19, verso 1 a seguir. Aleluia. Aonde que aqui a palavra do Senhor, ela fala com Zaqueu, publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo. Ele subiu a uma árvore, a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar, o mestre havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele? Se hospedará um homem pecador? E entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Meus irmãos, aqui nós vimos que Zaqueu, ele era um homem de pequeno porte, ele era um homem pequeno, e no meio daquela multidão que envolvia Jesus, aquele homem, ele tinha muita curiosidade em conhecer o mestre, em conhecer o Salvador. Só que por ele ser pequeno, ele não tinha como atravessar a multidão para ter com Jesus Cristo. E a sede dele era muita. Aleluia. Ele subiu, então ele resolveu: vou subir nesta árvore, porque o Senhor Jesus, ele vai ter que passar aqui. E daí quando o Senhor Jesus passar, eu vou poder enxergar ele, eu vou poder ver ele. Glória a Deus. E ele subiu na árvore, meus irmãos. Tu vê que talvez o desejo dele, talvez a alegria dele maior, poderia ser um simples fato de ver Jesus, poder contemplar Jesus. Irmãos, nós vimos que ele era uma pessoa, que ele era um publicano, Zaqueu, e publicano, ele era uma pessoa que ele cobrava imposto. Ele era uma pessoa que ele chegava e ele não tinha muito, ele chegava e cobrava mesmo, meus irmãos. Aleluia, era a função dele aquela ali, então ninguém gostava dele. Ele era uma pessoa que muitos não gostavam dele por isso. E ele era uma pessoa de bem, uma pessoa de estruturalmente financeira, a parte financeira uma boa, mas, irmãos, muitas vezes a felicidade não está no dinheiro. Muitas vezes não está a tua felicidade, não está no teu carro novo que tu tem.
Muitas vezes a felicidade não está na morada boa que tu tem. Muitas vezes a felicidade não está no teu cartão, o limite lá em cima, lá. Aleluia. Isto, meus irmãos, isto não é felicidade. Felicidade é quando você tem algo que preenche a sua vida, que preenche aquela lacuna que nós temos dentro de nós. Se nós não preencher essa lacuna, nós ficamos vazios. A alegria, ela é passageira. Toda alegria, ela é passageira. Se nós não tiver Jesus em nossa vida, preenchendo esse vazio, a alegria deste mundo, qualquer tipo, ela é passageira. Então, este homem, aleluia, ele talvez ele tinha tudo que ele pudesse ter, ele pudesse comprar o que ele bem quisesse, ele poderia comprar, mas mesmo assim ele não era feliz. Talvez ele não tinha felicidade. E ele ouviu falar desse Senhor Jesus Nazareno, e então ele resolveu: não, eu vou procurar esse homem, porque esse homem aí, talvez ele vá preencher esse meu vazio. E quando Jesus ele passou, ele percebeu que Zaqueu estava em cima da árvore. E ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje me convém que eu vá à tua casa. Glórias a Deus. Zaqueu, ele desceu rapidamente. Imagina a felicidade de Zaqueu quando o mestre resolveu de ir na casa dele, meus irmãos. Imagina, muitas vezes quando as pessoas me convidam para ir na casa delas, orar, evangelizar, eu não quero saber a situação dessas pessoas, aonde que elas se encontram. Eu vou orar com elas, não importa se é debaixo da ponte, ou qual é a situação dessa pessoa, se essa pessoa vive em pecado, se não vive, eu vou orar por essa pessoa. É a minha função no evangelho fazer esse tipo de coisa, é orar, buscar as almas que estão perdidas, que estão clamando por aí. Quantas almas que estão como Zaqueu, meus irmãos? Quantas almas que estão por aí, elas estão loucas para se chegarem a Jesus de uma vez, mas muitas vezes elas são empurradas para trás, porque tu não é bem visto, tu não é uma pessoa bem vista, ou tu não é uma pessoa bem financeiramente, e afastam, empurram essa pessoa para trás, e a pessoa, ela quer encontrar Jesus e acaba se afastando, meus irmãos. Isso que está acontecendo muito hoje em dia dentro das igrejas, é isso. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, não importa como a pessoa ela se encontra, nós temos que procurar tratar aquela pessoa com amor, com atenção, com carinho. Aleluia! Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o Senhor ele pode enviar qualquer um como anjo para testar a fé dos seus, e daí se inventa de enviar um anjo, como é que vai ficar a tua situação, meu irmão? Como é que vai ficar a tua situação? Aleluia! Então nós temos que procurar assim, pensar antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, de machucar uma outra pessoa, nós temos que pensar muito bem no que nós vamos falar. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos sempre que se colocar no lugar daquela pessoa e procurar trazê-las para o pé de Cristo, não afastar ela. Quando aquele homem, Zaqueu, quando Jesus falou que ele ia até a casa dele, a alegria dele foi imensa, mas não faltou pessoas em roda para jogar a pedra, para dizer que aquela pessoa não era digna de que o mestre fosse na casa daquela pessoa.
Aquela pessoa ali era uma pessoa pecadora. Aleluia, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós temos que fazer essa função, não importa onde que nós temos que ir para pregar o Evangelho. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir pregar o Evangelho, convidar a pessoa para vir na igreja. Fazer a nossa parte, fazer um convite para que essa pessoa ela venha fazer parte desse corpo. Aleluia! Nós estamos chegando, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Tem muitos Zaqueus aí que estão espalhados, estão esperando um convite para vir até a casa do Senhor. Então vamos fazer a nossa parte, vamos convidar essas pessoas. Aleluia! Vamos convidar essas pessoas para que essas pessoas elas venham. Irmãos, quem perdoa, quem liberta é Jesus Cristo Nazareno. Então, nós temos que trazer essas pessoas para os pés do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus que vai fazer um milagre nessa vida. Então, não fica olhando para os defeitos das pessoas, não olha, não enxerga os defeitos. Aleluia. O Senhor vai pegar aquele vaso ali e dele vai fazer um vaso de honra. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando para o tempo do fim, não podemos mais perder tempo. Nós temos que procurar convidar as pessoas para se juntar a esse corpo. Aleluia. Para quando Jesus vir buscar o seu povo, nós temos que estar preparados para subir com ele. Não fica guardando mágoa no teu coração. Não fica se intimidando. Chega na pessoa e convida ela para vir receber uma cura, receber uma libertação, uma transformação. Às vezes é isso que a pessoa quer, ela quer que você convida ela para ela receber, ela vai se alegrar na presença do Senhor, com toda certeza. Assim como Zaqueu se alegrou, ao ponto dele dizer que eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Ele falou, aleluia, é maravilhoso isso, meus irmãos. É maravilhoso isso quando uma pessoa, ela se converte, ela cai de joelhos na presença do Senhor, aleluia. Que mas nós vivemos num tempo, meus irmãos, que o inimigo ele tem enchido os corações. O inimigo ele tem colocado nos corações, ele tem enchido de orgulho, de preconceito. E isso tudo, meus irmãos, isso tudo aí só nos atrapalha. Nós não podemos, o cristão não pode ter isso no coração. Se você tem isso, peça ao Senhor, que o Senhor te liberta disso, porque isso te atrapalha. E eu tenho certeza que você quer fazer muito mais para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você quer fazer a sua parte no Evangelho também, assim como eu. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor ele venha nos abençoar mais e mais, nos abrir o nosso entendimento, nos dar mais conhecimento, virtude da palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Convido você a levantar as suas mãos. Aleluia. E ora comigo ao Senhor. Que o Senhor venha te abençoar e venha abençoar também o seu vizinho também. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, de oração, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Papai querido, para te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo Senhor ter nos guardado, o Senhor ter nos livrado do mal, Senhor. Senhor, eu levo na Tua presença essas pessoas,
Senhor, venha abrir o entendimento delas, Senhor. Venha dar coragem, venha capacitá-las, Senhor. Oh, meu Deus, venha agraciá-las com o teu Espírito Santo, Senhor, batizando, Senhor. Oh, restaurando, Senhor, esta vida, restaurando, Senhor, essa casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Estenda a tua mão santa e poderosa, Senhor, e abençoa, Senhor, esse lar, Senhor, aonde que ali, Senhor, a intriga e a fofoca, Senhor, a malícia e a maldade, Senhor, por muito tempo fizeram morada, mas hoje já não estão mais ali, porque a tua mão se faz presente, Senhor. Oh, meu Deus, eu só tenho a te agradecer, Senhor. Venha nos guardar e venha nos livrar de todo o mal. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.